Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Chegamos à nossa segunda semana, do ensino remoto, essa modalidade de ensino que vem sendo proposta pela Secretaria de Educação daqui de Minas, correto? Pois bem, essa semana no PET de Geografia, vocês puderam ver que o conteúdo foi relacionado à população mundial, correto? Vocês viram lá, tem uma tabela muito didática e simples sobre a relação de habitantes de cada continente, porém eu não vou me ater muito a essa tabela, pois haviam ali dois conceitos que me deixaram bem intrigados de como vocês aprenderiam em casa esses dois, ok? Que foram conceitos relacionados à população, correto? Indo lá no PET, vocês podem ver que o autor traz dois conceitos. O primeiro, população absoluta, ok? Ele define população absoluta como simplesmente, de maneira bem superficial, como sendo o número de habitantes de um determinado lugar, tá? Essa explicação me deixou muito preocupado de como vocês entenderiam isso. Como é feito o processo para se chegar a esse número, ok? É o seguinte, turminha, esse número de habitantes total de uma determinada área não está errado, é totalmente correto, porém o autor deixa de dizer o seguinte: aqui no Brasil, quem realiza esse estudo, esse censo demográfico que a gente chama, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE, correto? Nosso grande amiguinho de fontes e dados lá na sala de aula. E é o seguinte, o IBGE, ele diz hoje, através do último censo demográfico realizado, que o Brasil possui cerca de 210 milhões de habitantes, ok? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, pode variar esse número, mas é fato que é bem próximo dos 210 milhões de habitantes no nosso país, ok? E esse é um número de população absoluta do nosso país, ok? Ou seja, é o número de habitantes que vivem aqui nesse território, tá bom? É interessante vocês perceberem que isso vai ser muito importante para determinar o que vai ser populoso ou não, ok? População absoluta sempre vai estar relacionada a populoso, tá bom? Por exemplo, 210 milhões de pessoas morando em um país é considerado um país populoso, por ter muitos habitantes dentro do seu território. Mas se fossem, por exemplo, 30 milhões de pessoas, seriam considerado talvez um país não populoso, por conta de ter poucos habitantes vivendo ali, tá bom? O outro conceito que me deixou muito preocupado essa semana, de como foi tratado no PET, é o conceito de população relativa, tá? População relativa, o autor coloca que vai ser a média, a divisão entre a população absoluta, ou seja, o número de habitantes, pela área de determinado lugar, ok? A gente vai dividir isso daí para poder encontrar a população relativa de determinado lugar. É interessante que a população relativa ela vai ter uma relação direta com a população absoluta, ok? Que é aquela que a gente acabou de falar agora há pouco. Mas, além disso, a população relativa vai nos dizer o quão povoado é determinado lugar. Enquanto a absoluta vai dizer o número de habitantes, a povoada vai dizer o número de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, quantas pessoas vivem dentro de um determinado quilômetro quadrado, tá bom? O que, por exemplo, vamos lá, uma área, digamos, do campo, onde existem pessoas morando em fazendas, em sítios, porém
umas muito distantes das outras, tá bom? E com muitos quilômetros de terra as separando. Isso vai dar uma população relativa considerada pequena, tá bom? Enquanto numa cidade, por exemplo, numa favela, a gente vai ter uma população relativa muito alta, já que a gente vai ter muitas pessoas vivendo juntas umas das outras, ok? Então, eu espero que tenha conseguido esclarecer esses dois conceitos para vocês. Estava muito preocupado em relação a eles, não foram muito bem tratados pelo autor no PET de Geografia, mas eu espero que dessa forma, né, através do vídeo, a gente consiga ter resolvido esse probleminha, tá bom? No mais, qualquer dúvida podem perguntar no nosso grupo de WhatsApp. E esse vídeo ele teve como objetivo diminuir um pouquinho o distanciamento social que vivemos nesse momento, tá bom? No mais, forte abraço e até a próxima semana!